Esse lado de segurança na fronteira com relação à questão do Brasil, a gente tem as leis trabalhistas, Sim. todas bem estruturadas. No Paraguai tem também, mas elas não são aplicáveis da forma que são aplicáveis no Aham. Brasil. Então ele não tendo a mesma segurança que tem no Brasil. Então eles acabam sendo mais abertos a novas oportunidades. Uhum. Porque já não tem a segurança, então já não tem aquela cultura de que eu preciso ter a segurança, porque realmente ela é algo já superficial lá no Paraguai. Então eles acabam sendo mais abertos para as oportunidades. E só que assim, eles precisam que algo chegue neles, né? Quando alguém chega neles com algo que possa fazer diferença na vida deles, ou quando eles veem uma oportunidade de empreender, é natural que eles tenham menos medo do que no Uhum. Brasil. Porque no Brasil a gente tem uma cultura já, né, onde as pessoas elas se mantêm presas em relação a uma carteira de trabalho. E eu acho que isso até limita as pessoas de ter sucesso, porque elas deixam até de cumprir alguns princípios que permitem as pessoas de ter sucesso. Um deles, a gente falou, é fazer mais do que se é pago para ser feito. E muita gente não faz porque, não é minha função. Não faz, e se fizer, né, e depois ainda vai lá e vai atrás do cara, não, eu fiz, eu vou cobrar do cara porque eu fiz a Uhum. mais. E não enxerga aquilo como um princípio. Então, assim, a lei, ela acaba, nesse aspecto, acaba limitando as pessoas de terem sucesso. Sim, tem gente que explora, sim, tem. Mas hoje isso tem diminuído muito. Hoje isso já não é mais que nem antes. Não, a estrutura mudou, né? As pessoas, elas precavêm mais, né? Então, assim, e aí a gente acaba, só que mesmo assim, né, elas se limitam porque, primeira coisa, vou fazer hora extra, pergunta, né, mas vão pagar? Se ela tem que ficar um pouco a mais. A primeira pergunta que fala, não vão pagar? Mas Aconteceu com a gente agora. sábado à tarde. Preciso de você sábado à tarde. Mas vou fazer o quê? Não é minha função. Isso e aquilo. Então, as pessoas se limitam de ter sucesso porque elas se limitam a um documento. E eu acho que isso Exatamente. não deveria ser uma barreira na vida das pessoas. Então, eu nunca tive isso como barreira para mim, cara. Fui CLT durante um bom tempo, nunca tive essa limitação. Eu nunca passei num trabalho mais de 6 meses sem ser promovido, porque eu sempre fazia mais. Né? Os lugares que eu entrava, eu falava, cara, eu colocava meta para mim. Eu falava assim, cara, eu vou ficar 6 meses, em 6 meses eu vou chegar com o dono e vou pedir aumento para ele. Só que eu vou fazer mais. Né? Eu vou fazer, e aí às vezes passavam. Teve um lugar que eu fiquei um ano, cara. Eu sabia fazer coisas que a gente tava 5 anos lá não sabia. Porque se limitava, não vou fazer porque não é minha Uhum. função, não vou fazer, cara. Eu ia lá aprendendo, aprendendo. E aí ia aprendendo e isso permite você evoluir, né, cara? Sim. E- Lições de Harvey Specter. Quer ver, ó? É, Teve um dos episódios que ele fala o seguinte, que assim, para ele poder chegar ao horário que ele quer no escritório, lá no começo, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. eu vi esse Você viu esse episódio aí, vi episódio? esse episódio aí. Exatamente. Eu Então, falo, depois disso, as pessoas já não falam mais nada para ele, porque ele já fez todo o caminho que ele tinha que fazer, tinha que percorrer, para mostrar que ele não precisa estar ali mais. É. Ele é um cara que, se você chamar ele ali, ele faz tudo que tem que fazer. Ele é um cara, tipo, é lógico, é sério, a gente sabe disso. Mas assim, já dá pra tirar uma lição disso, né, mas cara? é um princípio, Seja o primeiro cara. a entrar e o último a sair, cara. É um princípio, cara. Faça mais, entendeu? Faça mais, entregue a mais. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso, cara. Tem Você acha que é uma dificuldade. cultura também do brasileiro? Cara, acho que não é só do brasileiro, cara. Se a gente for pra fora aí e começar a pesquisar, Seria, é meio que mundial esse seria trem, como cara. o medo ali, como uma crença limitante, talvez? Cara, Não, mas cara, assim, isso. você vai pros Estados Unidos já é diferente a cabeça. Talvez o capitalismo ser mais aflorado lá, acho que ajuda. Mas será que, por exemplo, a pessoa que trabalha com CLT falar assim, mas eu não quero me arriscar porque Mas se eu for mandando embora, eu vou ficar sem dinheiro, tem, eu não vou cara, conseguir pagar minhas contas. Será que talvez esse sentimento de medo não trava muitas vezes as pessoas? Eu acho que a gente entra nessa cara, área mas política, tá? tem a questão política, tem questão cultural. Nos Estados Unidos também tem uma parte da população que pensa Alô, que chegou! pensa de louco. forma diferente. Chegou, ó. Ô, louco, meu. Louca, ela, além de advogada, ela faz serviço extra aqui de... Horas extras aqui, ó. Caramba, cara. Ô, louco. Show. Manda brasa aí que eu vou arrumando pra gente. Então, cara, eu acredito que assim, se a gente for pegar e analisar, ainda tem, também nos Estados Unidos tem uma parte da população que Aham. pensa assim. E isso vem de duas formas, política e educação. Cultura e educação, né? No Brasil, ele começa na educação.
onde a educação já diz, né? Você tem que estudar, você tem que arrumar um emprego e você tem que ter segurança, né? Eles já te direcionam para isso. E aí, quando você pensa em segurança, você pensa em carteira de trabalho. E quando você pensa em carteira de trabalho, você vai pensar nas leis trabalhistas. A minha segurança são as leis. E se descumprindo essas leis, estão infringindo a minha segurança. Mesmo que seja algo pequeno, entende? E acaba ferindo. E aí vem quando a segurança é implementada, o medo em relação a se expor, o medo em relação a algo novo, ele acaba aumentando, cara. Porque segurança é um valor. E é um valor que é onde a pessoa ela só vai fazer algo se ela se sentir totalmente segura. E nem sempre tudo que você vai fazer, você vai se sentir seguro. Nem sempre, cara. Nem sempre. Você não tem coisas que você vai fazer que não tem como saber, cara. Você vai montar um planejamento lá, um projeto, mas não tem como você garantir que aquilo vai ser certeza, cara. O único cara que tem condições de garantir é Deus. É só ele. Nós não temos essa capacidade. Então, como que eu vou garantir que algo vai dar certo? Só que as pessoas não entendem isso. Porque, culturalmente... E o segundo, política, porque existe a questão do vitimismo, né? Do vitimismo. Eu sou refém do governo. Se o governo não me garantir os meus resultados, eu não vou ter resultado. Então eu sou refém do governo. Existe uma parcela da população que é isso. E que também, né, acaba batendo contra o capitalismo, né? Acaba batendo contra o capitalismo, sendo que os dois são necessários, né, cara? Tanto o socialismo quanto o capitalismo. Mas eu acho que a política que foi vindo de alguns anos para cá não só trouxe essa sensação do valor da segurança, e essa segurança trouxe o quê? A pessoas ficarem acomodadas, né? Se manter numa zona de conforto. Porque, galera, eu ganho um salário mínimo. Me fala hoje quem consegue viver tranquilo com um salário mínimo. Não vive, cara. É impossível. Não vive. E tem muita gente aqui que você vai nas redondezas, ganha um salário mínimo e a pessoa não tem nenhum tipo de mentalidade de crescimento. Para ela, entre aspas, tá bom, entendeu? É isso que eu não consigo entender. Sabe porque ela não tá tá bloqueada bom. ainda? Eu não tá acho bom. que vem de um bloqueio. Não tá bom. Eu tenho certeza que vem de bloqueio. Se você fazer 3 perguntas para ela, você vai identificar que não tá bom. E ela mesma vai reconhecer isso.